Uma garota de 19 anos perdeu tudo da noite para o dia e acabou sozinha nas ruas, pedindo comida para sobreviver. Até que um milionário passou por ela, parou o carro e a encarou em silêncio. O que ele fez em seguida mudou a vida dela para sempre. Mas por quê? Inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde você está assistindo. A chuva fina de março transformava as ruas de São Paulo em um espelho cinzento que refletia as luzes dos carros. Valentina Souza apertou o casaco fino contra o corpo magro, sentindo o frio úmido atravessar o tecido barato. Aos 19 anos, ela nunca imaginou que estaria ali, parada na esquina da Rua Augusta com a Paulista, segurando um pedaço de papelão com os dizeres "Preciso de ajuda", escritos com caneta azul que falhava. 3 meses. 3 meses desde que sua vida havia virado do avesso. Ainda conseguia lembrar com clareza daquela manhã de dezembro, quando os policiais bateram na porta de sua casa, no Capão Redondo. O acidente havia acontecido na madrugada. Seus pais voltavam do trabalho noturno na fábrica, quando um motorista bêbado atravessou o sinal vermelho. Maurício e Sônia Souza morreram na hora. "Meus pais eram tudo que eu tinha", murmurou para si mesma, observando as pessoas passarem apressadas pela calçada. Ninguém a olhava nos olhos. Era como se ela fosse invisível. O funeral havia sido simples, pago com o pouco dinheiro que encontraram escondido no guarda-roupa. Foi só depois que a realidade financeira da família veio à tona. As dívidas eram enormes, empréstimos, cartões de crédito, financiamentos atrasados. A pequena casa onde crescera foi rapidamente tomada pelo banco. Valentina tentou negociar, implorou por mais tempo, mas as instituições financeiras não tinham coração para histórias tristes. Seus únicos parentes eram uma tia distante em Minas Gerais, que deixou claro por telefone que não podia arcar com mais uma boca para alimentar, e alguns primos que mal conhecia. A jovem se viu sozinha no mundo, com apenas algumas roupas numa mochila velha e menos de R$ 50 no bolso. "Moça, você vai ficar aí a noite toda?" A voz áspera do segurança do prédio comercial a fez levantar os olhos. "Aqui não é lugar para ficar pedindo esmola." Valentina se levantou devagar, sentindo as pernas formigarem depois de horas sentada no chão frio. "Desculpa, eu já vou embora." "É melhor mesmo. Isso aqui é bairro nobre. Não é lugar para gente como você." As palavras doeram mais que o frio. Gente como ela. 3 meses atrás, Valentina estudava administração numa faculdade particular no centro da cidade. Seus pais se sacrificavam para pagar as mensalidades, sonhando com um futuro melhor para a filha. Ela tinha planos, sonhos, namorado. Agora tudo isso parecia pertencer a outra pessoa. Caminhou pelas ruas molhadas, passando por restaurantes chiques onde as pessoas jantavam sem se preocupar com o preço do prato. O estômago roncou alto, lembrando-a de que havia comido apenas um pão pela manhã, conseguido na padaria onde às vezes o dono se compadecia e lhe dava os pães do dia anterior. A noite caía rapidamente em São Paulo, trazendo consigo um frio mais intenso. Valentina conhecia alguns lugares onde poderia se abrigar: viadutos, marquises de lojas, praças com bancos menos vigiados. Havia aprendido nos últimos meses a navegar pela geografia urbana dos invisíveis, aqueles que a cidade preferia não ver. Ao passar por uma igreja no centro, parou por um momento. Não era particularmente religiosa, mas a fachada iluminada trazia uma sensação de acolhimento. Empurrou a porta pesada e entrou no ambiente silencioso, onde algumas pessoas rezavam em bancos de madeira escura. Sentou-se no último banco, deixando as lágrimas caírem livremente pela primeira vez em dias. "Pai, mãe, eu não sei mais o que fazer", sussurrou baixinho. "Vocês sempre me disseram que eu era forte, que podia conseguir qualquer coisa, mas eu me sinto tão perdida." O padre, um homem idoso de cabelos brancos, aproximou-se discretamente. "Está tudo bem, filha?" Valentina limpou o rosto rapidamente. "Estou sim, padre, só precisava de um momento. Esta casa está sempre aberta para quem precisa. Você sabe que servimos sopa aos sábados?" "Eu sei, padre. Obrigada." Ele assentiu com gentileza e se afastou, respeitando seu espaço. Valentina ficou ali por mais alguns minutos, absorvendo a paz temporária do ambiente. Sabia que não poderia ficar muito tempo. Igrejas também tinham suas regras e horários. Quando finalmente saiu, a chuva havia parado, mas o frio continuava cortante.
Decidiu caminhar até a região da Vila Madalena, onde conhecia um local mais protegido para passar a noite. Enquanto caminhava, pensou em como a vida poderia mudar tão rapidamente. Meses atrás, sua maior preocupação era decidir que curso fazer depois da faculdade. Agora, sua única preocupação era sobreviver até o dia seguinte. E assim, hoje faz o sol da manhã de quinta-feira, iluminava as ruas da Vila Madalena com uma luz dourada que contrastava com o frio cortante do outono paulistano. Valentina havia dormido mal, recostada no banco de uma praça pequena, despertando a cada ruído, carros passando, pessoas conversando, o barulho constante da cidade que nunca dorme. Seu corpo doía, e a fome era uma companheira constante há dias. Decidiu caminhar até a região dos jardins, onde sabia que havia restaurantes mais movimentados durante o almoço. Talvez conseguisse algo para comer, ou pelo menos algumas moedas de transeuntes mais generosos. A caminhada era longa, mas ela havia aprendido a economizar o pouco dinheiro que às vezes conseguia para emergências reais. Chegou por volta das 11 da manhã em frente ao Terraço Paulista, um restaurante sofisticado com mesas na calçada protegidas por guarda-sóis elegantes. O movimento ainda era pequeno, mas ela sabia que em breve chegaria a hora do almoço executivo. Posicionou-se a uma distância respeitosa, perto de um poste de luz, e organizou seu pequeno cartaz. Por favor, só preciso de uma refeição, dizia a nova mensagem que havia escrito com cuidado numa folha de caderno que encontrara no lixo. As primeiras horas renderam pouco. Algumas moedas de pedestres apressados, um olhar de pena aqui e ali, mas principalmente indiferença. Valentina já estava acostumada. Sabia que para a maioria das pessoas ela era apenas parte da paisagem urbana, uma realidade desconfortável que preferiam ignorar. Foi por volta das 2 da tarde que ele apareceu. Eduardo Mendes desceu de um Mercedes preto com o motorista segurando a porta. Aos 28 anos ele tinha o porte de quem nasceu em berço de ouro e foi lapidado pelas melhores escolas do país. Vestia um terno impecável, sapatos italianos e carregava uma pasta de couro que provavelmente custava mais do que Valentina havia visto em dinheiro nos últimos meses. Mas havia algo em seus olhos, uma tristeza que não combinava com o sucesso aparente. Eduardo caminhava com pressa, falando ao telefone numa conversa que parecia tensa. Não, Ricardo, você não está entendendo. A obra do Morumbi precisa ser concluída até o final do mês, ou perdemos o contrato com o grupo espanhol, dizia ele, a voz carregada de frustração. E não me venha com desculpas sobre chuva ou falta de material. Encontrem uma solução. Valentina o observou se aproximar, notando como ele parecia carregado de responsabilidades. Quando Eduardo passou por ela, seus olhos se cruzaram por um breve momento. Ele parou a ligação no meio da frase. Alô? Ricardo, deixa eu te ligar depois. Guardou o telefone no bolso e ficou parado, olhando para Valentina com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Há quanto tempo você está aqui? Perguntou ele, com uma voz mais suave do que ela esperava. Valentina se surpreendeu. A maioria das pessoas que paravam para falar com ela queria apenas dar uma moeda rapidamente e seguir em frente. Algumas horas, senhor. Você é muito jovem para estar na rua. Eduardo parecia escolher as palavras com cuidado. Você tem família? A pergunta atingiu Valentina como um soco no estômago. Ela desviou o olhar, sentindo as lágrimas ameaçarem aparecer. Tinha. Meus pais morreram há 3 meses. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Havia algo na postura da jovem, na forma como ela falava, que não combinava com a imagem que ele tinha de quem vivia nas ruas. Você estudava? Administração, na Universidade Paulista do Centro. Valentina não sabia por que estava respondendo. Talvez fosse o cansaço, ou a forma gentil como ele perguntava. E teve que largar tudo? Os pais se endividaram para me manter na faculdade. Quando eles morreram, descobri que deviam muito dinheiro. Perdi a casa. Perdi tudo. As palavras saíam com dificuldade, como se cada uma arrancasse um pedaço de sua dignidade. Eduardo observou a jovem por mais alguns segundos. Havia algo em seus olhos, uma força que resistia a se quebrar completamente, uma dignidade que persistia apesar de tudo. Qual é o seu nome? Valentina Souza. Prazer, Valentina. Eu sou Eduardo Mendes. Ele estendeu a mão e ela a apertou hesitante. Você tem onde dormir hoje?
Eu me viro. Valentina não queria soar como um caso de pena. Ainda mantinha algum orgulho. Eduardo tirou a carteira do bolso e retirou algumas notas. Mas em vez de simplesmente dar o dinheiro, ele hesitou. Posso fazer uma pergunta? Você gostaria de trabalhar, quer dizer, um trabalho de verdade? Valentina levantou os olhos, surpresa. Trabalho? Tenho uma empresa de construção civil. Sempre preciso de pessoas para trabalhar no escritório. Arquivo, atendimento, coisas assim. Nada que exija experiência específica. Eduardo parecia estar pensando enquanto falava. Você teria interesse? Valentina não sabia o que responder. Parecia bom demais para ser verdade. Por que você faria isso? Você nem me conhece. Eduardo sorriu pela primeira vez e Valentina notou como isso transformava seu rosto. Talvez porque todo mundo mereça uma segunda chance. Talvez porque eu sei como é se sentir perdido, mesmo quando parece que você tem tudo. Houve um silêncio entre eles, preenchido apenas pelo ruído do trânsito da cidade. Valentina estudou o rosto de Eduardo, procurando sinais de que aquilo poderia ser algum tipo de armadilha ou engano. Mas havia sinceridade em seus olhos. Se você estiver falando sério, começou ela, a voz tremendo ligeiramente. Estou completamente sério. Eduardo tirou um cartão de visita do bolso. Este é o endereço da minha empresa. Você pode aparecer lá amanhã de manhã, às 8 horas. Pergunte pela Dona Maria, ela cuida do RH. Diga que eu mandei você. Valentina pegou o cartão com mãos trêmulas. Mendes em Filhos, Construções e Incorporações. O endereço era em Pinheiros, não muito longe dali. Obrigada, sussurrou ela sem conseguir acreditar completamente no que estava acontecendo. Não precisa agradecer ainda. Vamos ver se você se adapta ao trabalho. Eduardo deu mais um sorriso. E, Valentina, amanhã tente chegar apresentável. Não precisa ser nada muito elaborado, mas... Eu entendo. Ela assentiu, sentindo uma mistura de gratidão e nervosismo. Eduardo acenou e entrou no restaurante. Valentina ficou parada na calçada, segurando o cartão como se fosse um tesouro. Pela primeira vez em meses, sentiu algo que havia esquecido completamente. Esperança. Valentina passou a noite acordada, alternando entre momentos de esperança e ondas de ansiedade. Havia encontrado abrigo numa marquise de loja na rua Oscar Freire, onde o movimento era menor durante a madrugada. O cartão de Eduardo estava guardado no bolso interno de seu casaco, verificado dezenas de vezes, como se pudesse desaparecer. Às 5 da manhã, quando o céu ainda estava escuro, ela se dirigiu ao banheiro público de uma estação de metrô. Com o pouco sabonete que havia conseguido num albergue semanas atrás, lavou o rosto e as mãos com cuidado. Penteou os cabelos castanhos com os dedos, prendendo-os num rabo de cavalo simples. Olhou-se no espelho rachado e suspirou. Não estava apresentável como gostaria, mas era o melhor que conseguiria fazer. A única roupa de trabalho que possuía era uma calça jeans preta, ainda em bom estado, e uma blusa branca que havia sido da faculdade. Estava amassada por ter dormido com ela, mas era limpa. Os tênis brancos tinham visto dias melhores, mas ainda serviam. Chegou ao endereço às 7h30, meia hora antes do horário marcado. O prédio da Mendes e Filhos era moderno, com 20 andares e uma fachada de vidro espelhado que refletia o movimento matinal da cidade. Valentina sentiu-se pequena diante da imponência da construção. "Posso ajudá-la?" perguntou o porteiro, um homem de meia idade com uniforme impecável. Eu tenho um encontro com a Dona Maria. O senhor Eduardo Mendes me enviou." Valentina mostrou o cartão, tentando soar mais confiante do que se sentia. O porteiro examinou o cartão e depois olhou para ela com curiosidade. 15º andar. Elevador ao fundo. O elevador era espelhado, e Valentina evitou olhar para seu reflexo durante a subida. Quando as portas se abriram, ela se viu diante de uma recepção elegante, com poltronas de couro e uma secretária loira impecavelmente vestida. "Bom dia. Posso ajudá-la?" A recepcionista olhou Valentina de cima a baixo, com uma expressão que misturava surpresa e julgamento. "Procuro a Dona Maria. Tenho um encontro marcado pelo senhor Eduardo." "Dona Maria?" A recepcionista franziu o senho. "Você tem certeza? O senhor Eduardo não costuma marcar reuniões com pessoas..." Ela hesitou, claramente desconfortável. "Ele me disse para procurar pela Dona Maria do RH." Valentina sentiu as bochechas esquentarem.
Estava acostumada com olhares julgadores, mas ali, naquele ambiente, doía diferente. A recepcionista pegou o telefone. Dona Maria, tem uma moça aqui que diz que o senhor Eduardo marcou um encontro. Como é seu nome? Valentina Souza. Valentina Souza. Pausa. Ah, sim, entendi. Pode mandar ela subir, obrigada. 18º andar. Dona Maria está esperando. 2 andares acima, Valentina encontrou um ambiente menos formal. Havia mesas com computadores, pessoas trabalhando, telefones tocando. Uma mulher na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos presos num coque e óculos na ponta do nariz, aproximou-se dela. Você deve ser a Valentina. Sou Maria Santos, cuido dos recursos humanos aqui. Sua voz era gentil, mas seus olhos eram observadores. O senhor Eduardo me ligou ontem à noite. Disse que você precisava de uma oportunidade. Sim, senhora. Ele me disse que talvez houvesse trabalho para mim. Dona Maria gesticulou para que ela a seguisse até uma pequena sala com mesa e 2 cadeiras. Sente-se, vamos conversar um pouco. Me fale sobre você. Valentina repetiu sua história. Os pais, o acidente, as dívidas, a perda da casa. Dona Maria escutava em silêncio, assentindo ocasionalmente. Você tem experiência com escritório? Não profissional, mas sei usar computador, Word, Excel básico. Aprendi na faculdade. E por que acha que o senhor Eduardo decidiu ajudá-la? A pergunta pegou Valentina desprevenida. Eu não sei. Ele disse que todo mundo merece uma segunda chance. Dona Maria sorriu pela primeira vez. Ele tem um coração bom, o senhor Eduardo. Às vezes bom demais para o mundo dos negócios. Ela fez uma pausa. Mas eu não contrato por pena. Se você vai trabalhar aqui, precisa merecer o salário. Eu vou merecer, Dona Maria, eu prometo. Vamos ver. Dona Maria se levantou. Você vai começar no arquivo, organizando documentos, digitalizando contratos antigos, essas coisas. Salário mínimo para começar, mas se você se sair bem, conversamos sobre aumento. Tem algum problema com isso? Valentina sentiu o coração disparar. Um emprego de verdade. Salário de verdade. Nenhum problema. Quando eu começo. Agora. Mas primeiro, vamos resolver algumas coisas práticas. Você tem onde morar? Valentina hesitou. Não queria mentir, mas também não queria perder a oportunidade. Eu estou em uma situação temporária. Entendo. Dona Maria estudou seu rosto. Olha, temos um apartamento pequeno que a empresa usa para funcionários que vêm de outras cidades. Está vago no momento. Você poderia ficar lá por uns tempos até se organizar. Seria descontado do seu salário. Mas não muito. Sério? Valentina mal conseguia acreditar. A senhora faria isso? Eu não, o senhor Eduardo. Ele já previu que você poderia precisar. Dona Maria entregou-lhe uma chave. Rua Harmonia, 245, apartamento 34. É pequeno, mas tem o básico. Você pode ir lá na hora do almoço ver como é. O resto da manhã passou como um borrão. Dona Maria a apresentou a alguns colegas, mostrou onde ficava o arquivo, explicou o sistema de organização. Valentina absorvia tudo com atenção, determinada a não decepcionar. Por volta das 11, ela estava organizando uma pilha de contratos, quando uma voz familiar ecoou perto da mesa. Como está sendo o primeiro dia? Valentina levantou os olhos e viu Eduardo parado ali, com o mesmo terno impecável do dia anterior. Mas hoje ela notou detalhes que havia perdido. Os olhos cansados, a tensão nos ombros, a forma como ele segurava o maxilar, como se estivesse sempre controlando algo. Está sendo ótimo, senhor Eduardo. Dona Maria está me ensinando tudo. Que bom. E pode me chamar só de Eduardo sem o senhor. Não sou tão velho assim. Ele sorriu, e novamente Valentina notou como isso transformava seu rosto. Conseguiu resolver a questão da moradia? Sim, Dona Maria me deu a chave de um apartamento. Eu não sei como agradecer por tudo isso. Trabalhando bem. Eduardo olhou para a pilha de documentos organizados. Parece que você tem jeito para a organização. Eu sempre gostei de deixar as coisas no lugar certo. Essa é uma qualidade rara. Eduardo hesitou por um momento. Valentina, posso te dar um conselho? Algumas pessoas aqui podem ter opiniões sobre como você chegou a esta oportunidade. Não deixe isso te afetar. Você está aqui por mérito próprio agora. Valentina assentiu, entendendo a mensagem. Eu vou me esforçar muito para mostrar que mereço estar aqui. Eu sei que vai.
Eduardo começou a se afastar, mas parou. Ah, e Valentina? Bem-vinda à equipe. Depois que ele saiu, Valentina ficou ali parada por um momento, olhando para os documentos à sua frente. Pela primeira vez em meses, sentia que tinha um propósito, um lugar para estar. Não importava o que os outros pudessem pensar. Ela ia provar que merecia aquela chance. 2 semanas se passaram desde que Valentina começou a trabalhar na Mendes Filhos. O pequeno apartamento na rua Harmonia havia se tornado seu refúgio. Apenas um quarto, uma cozinha minúscula e um banheiro, mas era dela. Pela primeira vez em meses, podia tomar banho quente e dormir numa cama de verdade. O trabalho no arquivo se revelou mais interessante do que esperava. Cada documento contava uma história. Contratos de grandes empreendimentos, correspondências com clientes, plantas de prédios que ela reconhecia pela cidade. Valentina descobriu que tinha facilidade para organizar informações e encontrar padrões nos dados. Você tem uma mente analítica, comentou Dona Maria numa quinta-feira de manhã, observando como Valentina havia reorganizado completamente o sistema de arquivos. Já pensou em fazer um curso de gestão? Eu fazia administração, respondeu Valentina, organizando uma pasta de contratos. Mas tive que trancar quando meus pais morreram. Talvez seja a hora de pensar em voltar a estudar. A empresa tem um programa de auxílio educacional para funcionários. Valentina levantou os olhos, surpresa. Sério. Converse com o Eduardo. Ele gosta de investir em pessoas que mostram potencial. A menção ao nome dele fez Valentina se sentir estranha. Nos últimos dias, Eduardo passava pelo arquivo mais frequentemente do que o necessário. Sempre perguntava como ela estava se adaptando, se precisava de alguma coisa, como estava se sentindo no apartamento. Eram conversas breves, profissionais, mas havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar. Dona Maria, disse Valentina hesitante, posso perguntar uma coisa sobre o senhor Eduardo? Claro, querida. Ele é sempre assim? Tão gentil com os funcionários? Dona Maria sorriu de forma conhecedora. O Eduardo é um bom patrão, mas não. Ele não é assim com todo mundo. Ele é reservado, meio fechado. Desde que assumiu a empresa depois que o pai morreu, há 2 anos, ele carrega muito peso nos ombros. Ele perdeu o pai. Infarto fulminante. O velho Mendes estava trabalhando até tarde, como sempre. O Eduardo tinha acabado de voltar do MBA nos Estados Unidos e teve que assumir tudo de uma hora para outra. Dona Maria baixou a voz. Não foi fácil. Alguns funcionários mais antigos questionaram se ele tinha experiência suficiente. Os concorrentes tentaram roubar clientes. E ainda tem a mãe dele, que nunca se conformou com a morte do marido. Deve ter sido muito difícil. Foi, mas ele se mostrou à altura. A empresa cresceu muito nestes 2 anos. Só que... Ela hesitou. Só que ele se isolou muito. Trabalha demais, não tem vida social. A família fica cobrando para ele se casar, ter filhos, dar continuidade ao nome da família. Valentina absorveu essas informações em silêncio. Explicava a tristeza que via nos olhos de Eduardo, a tensão constante que ele carregava. Por que você está me contando isso? Perguntou ela. Porque você é a primeira pessoa em muito tempo que o faz sorrir de verdade, e porque uma mulher sempre reconhece quando um homem está interessado em outra. Valentina sentiu o rosto esquentar. Dona Maria, eu acho que a senhora está imaginando coisas. Ele só está sendo gentil porque me ajudou... Querida, eu trabalho aqui há 15 anos. Conheci o Eduardo quando ele era adolescente. Sei como ele age. Dona Maria voltou ao trabalho, mas não antes de acrescentar. Só tome cuidado. Vocês dois vêm de mundos muito diferentes. O resto do dia passou com Valentina pensando na conversa. Seria possível que Eduardo tivesse algum interesse por ela além da compaixão? A ideia parecia absurda. Ela era uma jovem que havia estado nas ruas poucos dias atrás. Ele era um milionário herdeiro de uma empresa de sucesso. Por volta das 5 da tarde, quando estava terminando de digitalizar uns contratos, Eduardo apareceu no arquivo. Como foi o dia? Perguntou ele, encostando-se na mesa dela. Produtivo. Consegui digitalizar todos os contratos de 2023 e organizar os de 2024 por data e valor. Impressionante. Você tem facilidade para isso. Eduardo pegou uma das pastas, folheando-a rapidamente. Posso perguntar uma coisa? Você sente falta da faculdade? Todos os dias. A resposta saiu mais sincera do que Valentina pretendia.
Eu estava no terceiro semestre. Faltava pouco para fazer estágio, começar a trabalhar na área. E se eu dissesse que você poderia voltar a estudar? Valentina parou de digitar. Como assim? A empresa tem um programa de incentivo à educação. Pagamos parte da mensalidade para funcionários que querem estudar. Em troca, a pessoa se compromete a trabalhar aqui por um período depois de formada. Você faria isso por mim? Eu faria isso por qualquer funcionário que mostrasse potencial. E você definitivamente mostra. Eduardo se sentou na cadeira ao lado da mesa dela. Valentina, posso ser franco com você? Ela assentiu, o coração acelerando sem motivo aparente. Quando te vi na rua naquele dia, não foi apenas compaixão que me fez parar. Havia algo em você, uma dignidade, uma força que me impressionou. Você não estava pedindo esmola como vítima, estava pedindo ajuda como alguém que sabia que merecia mais. Eu não me sentia assim, admitiu ela. Eu me sentia perdida, com medo, mas não desistiu. Isso diz muito sobre seu caráter. Eduardo pausou. Posso perguntar algo pessoal? Você tem namorado? Alguém especial? A pergunta a pegou desprevenida. Eu tinha, mas quando perdi tudo, ele decidiu que não queria mais se envolver com meus problemas. Ele é um idiota. A firmeza na voz de Eduardo a fez olhar para ele. Havia algo diferente em seus olhos, uma intensidade que ela não havia visto antes. Eduardo, disse ela hesitante, posso perguntar por que você está fazendo tudo isso? A verdade. Ele ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse decidindo quanto revelar. Porque quando te vi naquele dia, reconheci algo em você que sinto em mim. A sensação de estar perdido, mesmo quando parece que você deveria ter tudo sob controle. Ele se levantou. E por quê? Porque faz muito tempo que não encontro alguém que me faça querer ser uma pessoa melhor. Antes que Valentina pudesse responder, Eduardo já estava se afastando. Pense na proposta da faculdade. Podemos conversar sobre isso amanhã. Ela ficou ali olhando para o lugar onde ele havia estado, o coração batendo forte. As palavras de Dona Maria ecoavam em sua mente. Vocês dois vêm de mundos muito diferentes. Mas talvez, pensou ela, às vezes mundos diferentes pudessem se encontrar no meio do caminho. O fim de semana chegou com uma chuva persistente que lavava as ruas de São Paulo. Valentina estava em seu pequeno apartamento, organizando algumas roupas que havia comprado com seu primeiro salário. Nada extravagante, mas peças básicas que a faziam se sentir mais confiante no trabalho. Era estranho ter dinheiro próprio novamente, por mais modesto que fosse. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era um celular simples que Eduardo havia insistido para que ela comprasse. Para emergências no trabalho, disse ele. Alô? Valentina? É o Eduardo. Desculpe incomodar no fim de semana. Não incomoda. Aconteceu alguma coisa? Na verdade, eu estava me perguntando. Você tem planos para hoje? Valentina olhou pela janela, vendo a chuva cair. Não, nenhum plano específico. Por quê? Eu preciso ir ao escritório resolver algumas coisas urgentes e pensei que talvez você pudesse me ajudar com uns arquivos. Sei que é fim de semana, mas eu pagaria hora extra. Claro, posso ajudar. A que horas? Pode ser agora? Eu mando o motorista te buscar. 20 minutos depois, Valentina estava no banco de trás do Mercedes preto, observando Eduardo ao lado dela. Ele vestia roupas casuais, uma calça jeans escura e uma camisa polo azul, mas ainda assim mantinha aquela elegância natural que ela já associava a ele. Obrigado por aceitar vir, disse ele, enquanto o carro navegava pelo trânsito do sábado. Sei que você merece descansar nos fins de semana. Está tudo bem, eu não tinha nada importante para fazer mesmo. Eduardo a olhou. Você não tem amigos aqui em São Paulo? Eu tinha alguns colegas da faculdade, mas... Ela hesitou. Quando minha situação mudou, descobri quem eram meus amigos de verdade. Não foram muitos. Entendo. Às vezes as pessoas se afastam quando precisamos delas. E você? Tem muitos amigos? Eduardo riu, mas sem alegria. Tenho muitos conhecidos. Pessoas que querem fazer negócios, que vão às mesmas festas, que frequentam os mesmos lugares. Amigos de verdade. É mais complicado. Por que é complicado? Porque nunca sei se gostam de mim ou do meu dinheiro. Se querem minha companhia ou meus contatos. Ele olhou pela janela. Às vezes é mais fácil ficar sozinho. Chegaram ao prédio da empresa, que estava praticamente vazio no sábado.
O silêncio dos corredores contrastava com o movimento constante dos dias úteis. Eduardo levou Valentina até sua sala, um ambiente amplo com uma mesa imponente, estantes cheias de livros e uma vista privilegiada da cidade. Impressionante, comentou ela, olhando pela janela. Meu pai escolheu esta sala. Dizia que um empresário precisa ver a cidade de cima para entender as oportunidades. Eduardo se sentou atrás da mesa. Às vezes eu me pergunto se ele estava certo. Você não gosta de estar aqui? Gosto do trabalho. Gosto de construir coisas, de ver os projetos saírem do papel. Mas às vezes sinto que estou vivendo a vida que meu pai planejou para mim, não a que eu escolhi. Valentina se sentou na cadeira em frente à mesa dele. Que vida você teria escolhido? Eduardo sorriu. Boa pergunta. Talvez algo mais simples. Talvez trabalhasse com arquitetura, desenhando casas em vez de incorporando prédios, ou talvez viajasse pelo mundo, conhecesse lugares diferentes. Ele fez uma pausa. E você? Se pudesse escolher qualquer vida, qual seria? Antes eu pensava que queria ser executiva, trabalhar numa empresa grande, ter um escritório como este. Ela olhou ao redor. Mas agora eu só quero estabilidade. Ter um lugar para chamar de meu, pessoas que se importem comigo. Coisas simples. Não são coisas simples. São as mais importantes. Eles ficaram alguns momentos em silêncio, cada um perdido em seus pensamentos. Então, Eduardo se levantou. Sabe o que é? Vamos esquecer o trabalho por hoje. Que tal almoçarmos juntos? Conheço um lugar que serve a melhor feijoada da cidade. Mas e os arquivos que você precisava resolver? Podem esperar até segunda-feira. Eduardo sorriu. Quando foi a última vez que você saiu para almoçar só por diversão? Valentina pensou por um momento. Faz muito tempo. Meses, na verdade. Então está decidido. Vamos. O restaurante ficava na Vila Madalena, um lugar aconchegante com mesas de madeira e música ao vivo. Nada muito sofisticado, mas com uma atmosfera calorosa. Eduardo pediu uma mesa no canto, longe do movimento. Você sempre vem aqui? Perguntou Valentina, observando o ambiente. Meu pai me trouxe aqui quando eu era criança. Ele dizia que era importante conhecer todo tipo de lugar, não apenas os restaurantes chiques. Eduardo serviu um pouco de caipirinha para ela. Às vezes eu venho aqui quando preciso pensar. Em que você pensa? Na empresa, no futuro, na vida? Ele a olhou. Ultimamente penso muito em como é estranho que duas pessoas possam se encontrar por acaso e mudarem a vida uma da outra. Valentina sentiu o coração acelerar. Você acha que sua vida mudou? Sem dúvida. Você me fez lembrar de coisas que eu tinha esquecido. Que tipo de coisas? Que existem pessoas genuínas no mundo. Que às vezes ajudar alguém pode ser mais gratificante que fechar um negócio milionário. Eduardo hesitou. Que é possível se conectar com alguém de verdade. A feijoada chegou e eles comeram conversando sobre assuntos variados, filmes, música, lugares que gostariam de conhecer. Valentina descobriu que Eduardo gostava de rock clássico e livros de história. Ele descobriu que ela pintava nas horas vagas e sonhava em visitar Paris. Você ainda pinta? Perguntou ele. Perdi todos os meus materiais quando saí de casa, mas às vezes faço alguns desenhos simples. Que tipo de desenhos? Rostos, principalmente. Pessoas que vejo na rua, situações que me marcam. Ela hesitou. Desenhei você algumas vezes. Sério? Como eu fico nos seus desenhos? Triste. Mesmo quando você está sorrindo, tem uma tristeza nos olhos. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Você me vê muito bem. Talvez porque eu reconheça a tristeza. Passei muito tempo triste. E agora? Ainda está triste? Valentina olhou para ele, para o ambiente acolhedor ao redor, para a comida que estava compartilhando com alguém que se importava com ela. Agora estou esperançosa. Fazia tempo que não me sentia assim. Eu também. Eduardo estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dela gentilmente. Valentina, posso dizer uma coisa? Estes últimos dias, trabalhando com você, conversando com você, foram os melhores que tive em muito tempo. Para mim também, sussurrou ela. Eu sei que nossa situação é complicada. Eu sou seu chefe. Vocês vêm de mundos diferentes. Eduardo, ela interrompeu. Você não precisa explicar nada. Eu entendo as complicações. Mas eu gostaria que você soubesse que o que estou sentindo por você vai muito além de compaixão ou responsabilidade de patrão. Valentina sentiu o rosto esquentar.
Que você está sentindo? Carinho, admiração, interesse. Ele apertou a mão dela. Atração. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Valentina sabia que deveria ser cautelosa, que deveria pensar nas complicações, nas diferenças sociais, nas possíveis consequências. Mas quando olhou nos olhos de Eduardo, viu a mesma vulnerabilidade que sentia. Eu também estou sentindo isso, admitiu ela. Mesmo sabendo que pode ser complicado, talvez porque pode ser complicado. Ela sorriu. Estou cansada de sempre escolher o caminho mais seguro. Onde isso me levou? Eduardo sorriu de volta, e desta vez não havia tristeza em seus olhos. Então, o que fazemos? Vamos devagar. Vemos o que acontece. Sem pressão, sem expectativas. Sem expectativas, ele repetiu. Gosto disso. Quando saíram do restaurante, a chuva havia parado e o sol começava a aparecer entre as nuvens. Eduardo não chamou o motorista. Em vez disso, caminharam pelas ruas da Vila Madalena, conversando sobre tudo e nada, descobrindo um ao outro de forma natural e espontânea. A segunda-feira chegou com uma energia diferente no escritório. Valentina tentava manter a normalidade, mas sentia-se mais consciente da presença de Eduardo. Cada vez que ele passava pelo arquivo, seus olhos se encontravam por alguns segundos antes de ambos voltarem ao trabalho. Dona Maria foi a primeira a notar a mudança. Você está diferente hoje, comentou ela durante a pausa para o café. Mais radiante. Estou me sentindo bem com o trabalho, respondeu Valentina, tentando soar casual. Dona Maria a estudou com olhos experientes. Tem certeza de que é só o trabalho? Antes que Valentina pudesse responder, a recepcionista do andar apareceu na copa. Dona Maria, tem uma mulher lá embaixo perguntando pelo Eduardo. Diz que é a mãe dele. Dona Helena está aqui? Dona Maria suspirou. Isso não é bom sinal, ela só aparece quando quer brigar sobre alguma coisa. Quem é Dona Helena? Perguntou Valentina. A mãe do Eduardo. Uma mulher, digamos, complicada, muito exigente, muito controladora. Desde que o marido morreu, ela fica cobrando do Eduardo sobre tudo. Como ele toca na empresa, quando vai se casar, com quem se relaciona. Valentina sentiu um frio no estômago. Ela interfere na vida pessoal dele? Interfere é pouco. Ela tem planos para a vida do Eduardo desde que ele nasceu. Dona Maria voltou para sua mesa. Bom, vamos torcer para que seja apenas sobre negócios. Mas não era sobre negócios. Por volta das 10 da manhã, Valentina estava organizando uns contratos quando ouviu vozes alteradas vindo da sala de Eduardo. A porta estava entreaberta e era impossível não escutar. Eduardo, você perdeu completamente o juízo. A voz era feminina, elegante, mas furiosa. Contratar uma mendiga para trabalhar na empresa do seu pai? Mãe, por favor, abaixe a voz. A voz de Eduardo soava tensa. E a Valentina não é mendiga. É uma funcionária competente que está passando por dificuldades. Dificuldades? Eduardo, ela estava nas ruas pedindo esmola. E você a trouxe para trabalhar aqui, deu um apartamento para ela. As pessoas estão falando. Que pessoas? Todo mundo. A Renata Albuquerque me ligou ontem dizendo que te viu almoçando com uma moça desconhecida. Quando descobri quem era, quase tive um infarto. Valentina sentiu o rosto queimar de vergonha. Sabia que deveria sair dali e não ficar ouvindo, mas seus pés pareciam colados no chão. Mãe, eu tenho 28 anos. Posso almoçar com quem eu quiser. Claro que pode, meu filho. Mas precisa ser com alguém adequado. A filha do Dr. Silveira está solteira. A Patrícia Mendonça sempre pergunta por você. São moças da nossa classe social que entendem nosso mundo. Eu não estou interessado na filha do doutor. Silveira nem na Patrícia Mendonça. Então está interessado na mendiga? A voz da mãe subiu uma oitava. Eduardo, você não pode estar falando sério. Primeiro, pare de chamar a Valentina de mendiga. Segundo, sim, estou interessado nela. Ela é inteligente, trabalhadora, genuína. Ela é uma aproveitadora, você não vê? Ela te seduziu porque você tem dinheiro. É a história mais antiga do mundo. Você está errada, mãe. Completamente errada. Estou errada? Eduardo, você mal conhece essa menina. Sabe alguma coisa sobre a família dela? Sobre o passado dela? E se ela estiver mentindo sobre tudo? Houve um silêncio que durou alguns segundos. Valentina segurou a respiração. Eu confio nela, disse Eduardo finalmente, mas sua voz soava menos firme. Eduardo, escute o que estou dizendo. Essa menina vai destruir sua reputação.
prejudicar a empresa, afastar você das pessoas certas. Você precisa se livrar dela antes que seja tarde demais. Mãe, eu não vou despedir a Valentina, ela é uma boa funcionária. Então mantenha-a como funcionária, mas esqueça qualquer ideia romântica que possa ter. Você precisa pensar no futuro, na continuidade da família, na empresa que seu pai construiu. Meu pai sempre me disse para seguir meu coração. Seu pai também te disse para ter responsabilidade, para pensar nas consequências dos seus atos. A voz da mãe ficou mais suave, manipuladora. Meu filho, eu só quero o melhor para você. Não quero ver você se machucando com alguém que não é adequada. Valentina não aguentou ouvir mais. Pegou seus pertences e saiu do andar, descendo as escadas em vez de usar o elevador. Precisava de ar fresco, de um lugar para pensar. Foi ao pequeno parque em frente ao prédio e se sentou num banco. As palavras da mãe de Eduardo ecoavam em sua mente. Mendiga, aproveitadora, inadequada. Mesmo sabendo que não eram verdade, doíam profundamente. Valentina! A voz de Eduardo a fez levantar os olhos. Ele estava parado na frente do banco com uma expressão preocupada. Você sumiu. Dona Maria disse que você saiu sem falar nada. Eu ouvi a conversa, disse ela diretamente. Sua mãe e você. Eu não queria ouvir, mas... Eduardo se sentou ao lado dela. Você ouviu tudo? O suficiente. Valentina olhou para as próprias mãos. Ela não está completamente errada. Como assim? Nós somos de mundos diferentes. Eu realmente não conheço sua realidade, suas responsabilidades, as expectativas que pesam sobre você. Ela o encarou. E você mal me conhece também. Eu conheço o suficiente. Conhece? Eduardo, você sabe que eu estudava administração, que meus pais morreram, que eu fiquei na rua. Mas você sabe quem eu era antes disso? Que tipo de pessoa eu sou realmente? Que sonhos eu tinha? Eduardo ficou em silêncio por um momento. Você está certa. Nós não nos conhecemos profundamente ainda. E se sua mãe estiver certa sobre as consequências? E se eu realmente prejudicar sua reputação ou a empresa? Valentina, o que você está tentando dizer? Ela respirou fundo. Talvez devêssemos ir mais devagar, muito mais devagar. Talvez devêssemos manter as coisas profissionais por enquanto. É isso que você quer? É o que é mais sensato. Ela se levantou. Eu não quero ser motivo de conflito entre você e sua família. E não quero que você se arrependa depois. Eu não vou me arrepender. Você não sabe disso. Valentina começou a caminhar de volta para o prédio. Vamos com calma, Eduardo. Se estivermos certos um para o outro, o tempo vai mostrar. Se não estivermos, é melhor descobrir agora. Eduardo a seguiu. Valentina, você está fazendo isso por causa do que minha mãe disse? Estou fazendo isso porque preciso ter certeza dos meus próprios sentimentos também. Preciso saber se o que sinto é real ou se é apenas gratidão por você ter me ajudado. E como você vai descobrir isso? Trabalhando, conhecendo você aos poucos, construindo uma base sólida. Ela parou e o olhou. Se você ainda quiser, depois de me conhecer de verdade. Eduardo a observou por um longo momento. Está bem, vamos com calma. Mas Valentina? Sim, eu já sei que quero te conhecer de verdade. A pergunta é se você vai me deixar. Ela sorriu pela primeira vez desde que havia ouvido a conversa. Vamos descobrir juntos. 3 semanas se passaram desde a conversa no parque. Valentina e Eduardo mantinham uma distância respeitosa no trabalho, mas havia uma tensão subjacente que ambos sentiam. Ela havia se inscrito para retomar a faculdade no semestre seguinte, aproveitando o programa de auxílio educacional da empresa, e isso a mantinha focada e esperançosa. Era uma sexta-feira chuvosa quando tudo mudou. Valentina estava no arquivo organizando os últimos documentos do dia, quando ouviu uma discussão acalorada vindo do corredor. Reconheceu a voz de Eduardo, mas desta vez ele parecia mais alterado do que havia estado com a mãe. Ricardo, você não pode estar falando sério. Eduardo falava ao telefone, caminhando de um lado para o outro. Como assim o fiscal encontrou irregularidades? Eu conferi pessoalmente toda a documentação da obra. Valentina tentou não escutar, mas era impossível. A voz de Eduardo ecoava pelo corredor vazio. Não, você vai resolver isso agora. Convoque uma reunião para segunda-feira com toda a equipe jurídica. E Ricardo, se descobrir que alguém da nossa empresa está envolvido em esquema, eu mesmo entrego à polícia.
Ele desligou o telefone com força e encostou na parede, passando as mãos pelo cabelo. Foi então que notou Valentina parada na porta do arquivo. Desculpe, disse ele, tentando recompor a postura. Não queria que você ouvisse isso. Aconteceu alguma coisa grave? Perguntou ela, genuinamente preocupada. Eduardo hesitou por um momento, como se fosse dispensá-la com uma resposta vaga, mas então suspirou. Problema numa obra no Morumbi. Parece que alguém alterou documentos para aprovar materiais que não atendem às normas de segurança. Isso é sério, muito sério. Se o MPT embargar a obra, perdemos o contrato. E se alguém da nossa equipe estiver envolvido... Ele não terminou a frase. Valentina viu a tensão em seus ombros, a preocupação genuína em seus olhos. Posso ajudar em alguma coisa? Como assim? Eu conheço bem o sistema de arquivos agora. Se você precisar que eu procure documentos específicos, contratos antigos, qualquer coisa que possa ajudar na investigação. Eduardo a olhou com surpresa. Você faria isso? Mesmo sabendo que pode ser trabalhoso e que provavelmente teremos que trabalhar no fim de semana? Claro, esta empresa me deu uma segunda chance. É o mínimo que posso fazer. Valentina, Eduardo se aproximou dela. Obrigado, de verdade. Não precisa agradecer. Somos uma equipe. O fim de semana seguinte foi intenso. Eduardo, Valentina e mais 3 funcionários da área jurídica vasculharam todos os documentos relacionados à obra do Morumbi. Valentina descobriu que tinha facilidade para encontrar padrões e inconsistências nos contratos. Olha só, disse ela no domingo à tarde, mostrando alguns papéis para Eduardo. Estes 3 fornecedores que aparecem nos contratos, todos têm o mesmo endereço de CNPJ. Eduardo examinou os documentos. Como você percebeu isso? Estava organizando por endereço para ver se havia alguma concentração regional e notei a repetição. Valentina apontou para os números. E veja as datas das aprovações. Todas foram feitas pelo mesmo funcionário no mesmo dia. Caramba, Valentina, isso pode ser a chave de tudo. Eduardo pegou o telefone. Ricardo, é o Eduardo. Preciso que você verifique os dados destes 3 fornecedores. Não, agora mesmo. Enquanto Eduardo falava ao telefone, Valentina continuou examinando os documentos. Havia algo mais, uma sensação de que estava perdendo algum detalhe importante. Eduardo, disse ela quando ele desligou, posso ver os contratos dos outros projetos dos últimos 6 meses? Para quê? Só uma intuição. Quero ver se esse padrão se repete. 2 horas depois, eles tinham a resposta. O mesmo esquema havia sido usado em pelo menos 4 obras diferentes, sempre envolvendo o mesmo funcionário da área de aprovação. Não acredito, murmurou Eduardo, olhando para a pilha de evidências. Carlos trabalha aqui há 8 anos. Meu pai confiava nele. Às vezes as pessoas mudam, disse Valentina suavemente. Ou às vezes a tentação fica grande demais. Eduardo se sentou pesadamente numa cadeira. Sabe o que é pior? Se meu pai estivesse vivo, ele teria descoberto isso antes. Ele conhecia cada detalhe de cada projeto. Você não é seu pai, Eduardo. Você é você. E você descobriu o problema antes que alguém se machucasse numa obra com material inadequado. Só porque você me ajudou a encontrar o padrão. Nós descobrimos juntos. Valentina se sentou ao lado dele. Eduardo, posso dizer uma coisa? Assistindo você trabalhar neste fim de semana, vendo como você se preocupa com a segurança das obras, com a reputação da empresa, com os funcionários, eu vejo o quanto você se importa com fazer a coisa certa. Às vezes não sei se estou fazendo as escolhas certas. Ninguém sabe o tempo todo, mas você tenta, e isso é o que importa. Ela hesitou por um momento. Sua mãe estava errada sobre uma coisa. O quê? Ela disse que você precisava pensar nas consequências dos seus atos, mas você já faz isso. Você pensa em como suas decisões afetam as pessoas, a empresa, todos ao redor. É uma das qualidades que mais admiro em você. Eduardo a olhou intensamente. E que outras qualidades você admira? Valentina sentiu o coração acelerar. Haviam passado as últimas semanas mantendo distância, mas ali, naquele momento, a conexão entre eles era inegável. Sua honestidade, sua determinação, o fato de você não ter medo de admitir quando não sabe algo. Ela fez uma pausa. E o fato de você ver o melhor nas pessoas, mesmo quando elas não conseguem ver em si mesmas. Como você.
como eu. Eles ficaram em silêncio por um momento, o ar carregado de tensão. Eduardo estendeu a mão e tocou o rosto dela gentilmente. Valentina, estas últimas semanas, tentando manter distância de você, foram uma tortura. Para mim também. Você ainda acha que precisamos ir devagar? Ela segurou a mão dele contra seu rosto. Acho que precisamos ser honestos, um com o outro, com nós mesmos, com o mundo. Ela respirou fundo. Eduardo, eu me apaixonei por você. Não pelo que você tem, não por gratidão, mas por quem você é. Pela forma como você trata as pessoas, como você se preocupa, como você me faz sentir que posso ser mais do que eu imaginava. Eu também me apaixonei por você, sussurrou ele, por sua força, sua inteligência, sua capacidade de ver beleza mesmo depois de tudo que passou. Você me faz querer ser a melhor versão de mim mesmo. E quanto à sua família, a empresa, as complicações? Eduardo segurou o rosto dela com as duas mãos. Vamos enfrentar tudo isso juntos. Não vai ser fácil, mas nada que valha a pena é fácil. Juntos? Juntos. Quando ele a beijou, ali no escritório vazio com documentos espalhados pela mesa, Valentina sentiu que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Não nas ruas, não na caridade, mas no coração de alguém que a via exatamente como ela era e a amava por isso. A segunda-feira trouxe consequências que nenhum dos dois havia antecipado. A descoberta do esquema de corrupção vazou para a imprensa antes mesmo da reunião com a equipe jurídica. Eduardo chegou ao escritório às 7 da manhã e encontrou jornalistas na porta do prédio. Senhor Mendes, é verdade que a Mendes em Filhos está envolvida em esquema de superfaturamento? Gritou um repórter. O senhor vai demitir os funcionários envolvidos? Perguntou outro. Eduardo conseguiu chegar ao elevador sem responder, mas sabia que o dia seria difícil. No andar da empresa, encontrou Dona Maria e Valentina já trabalhando, organizando todos os documentos que haviam reunido no fim de semana. Como eles descobriram? Perguntou Eduardo, jogando os jornais na mesa. Alguém vazou, respondeu Dona Maria. A pergunta é quem? O telefone de Eduardo tocou incessantemente durante toda a manhã. Clientes preocupados, fornecedores querendo esclarecimentos, a mãe dele furiosa exigindo explicações. Por volta das 10 horas ela apareceu no escritório como um furacão. Eduardo, o que é essa vergonha estampada nos jornais? Helena Mendes entrou na sala dele sem cerimônia, vestindo um conjunto Chanel e carregando uma fúria que fazia o ar vibrar. Os amigos estão me ligando, todos perguntando se nossa família está envolvida em corrupção. Mãe, acalme-se. Nós descobrimos o problema e estamos resolvendo. Descobrimos quem é nós? Helena olhou ao redor e seus olhos pousaram em Valentina, que estava organizando documentos numa mesa próxima. Não me diga que você envolveu a mendiga neste escândalo. Mãe, pare de chamar a Valentina assim. Eduardo se levantou claramente irritado. E sim, ela me ajudou a descobrir o esquema. Se não fosse por ela, talvez nunca tivéssemos encontrado as evidências. Que conveniente, disse Helena com sarcasmo. A menina que você tirou da rua de repente se torna uma investigadora expert. Eduardo, você não vê que isso é ainda mais suspeito? Valentina sentiu como se tivesse levado um tapa. Levantou os olhos dos documentos e viu Helena olhando para ela com desprezo puro. O que você está insinuando? Perguntou Eduardo, a voz perigosamente baixa. Estou insinuando que talvez sua protegida saiba mais sobre este esquema do que aparenta. Que talvez ela tenha ajudado você a descobrir as evidências para se livrar de suspeitas. Isso é absurdo. É? Eduardo, pense bem. Uma menina de rua que de repente aparece na sua vida, consegue um emprego na sua empresa e agora está no centro da resolução de um caso de corrupção, ou ela é muito sortuda ou muito esperta. Valentina não aguentou mais. Levantou-se e encarou Helena. Senhora Mendes, a senhora pode não gostar de mim. Pode achar que não sou adequada para seu filho, mas não aceito que questione minha honestidade. Aham, mostrando as garras agora? Helena sorriu com crueldade. Eduardo, você está vendo? Ela nem ao menos tem o decoro de baixar a cabeça quando uma senhora mais velha está falando. Mãe, basta. Eduardo bateu a mão na mesa. Você passou dos limites. Valentina é uma pessoa íntegra, trabalhadora, e não aceito que você a desrespeite. Ela te envenenou completamente, murmurou Helena. Não consegue nem ver o que ela está fazendo.
E o que ela está fazendo? Eduardo cruzou os braços. Te usando, aproveitando sua boa vontade para subir na vida. Helena apontou para Valentina. Quanto tempo até ela aparecer grávida dizendo que o filho é seu? Quanto tempo até ela querer acesso às suas contas bancárias? Basta! Eduardo gritou, fazendo todos no andar olharem para a sala. Não vou tolerar mais um segundo desta conversa. Valentina se sentiu enjoada. As acusações de Helena ecoavam as próprias inseguranças que ela carregava, a sensação de que talvez fosse mesmo uma aproveitadora, que talvez não merecesse estar ali. Eduardo, disse ela baixinho, talvez eu devesse ir embora por hoje. Não, você fica. Quem vai embora é minha mãe. Eduardo olhou para Helena. Você se desculpa com a Valentina agora, ou não ponha mais os pés nesta empresa. Helena ficou boquiaberta. Você está me expulsando do escritório do seu pai por causa de uma estranha? Estou te expulsando por desrespeito e falta de educação. E Valentina não é uma estranha. Ela é... Eduardo hesitou por um momento, mas depois continuou com firmeza. Ela é a mulher que eu amo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena olhou do filho para Valentina, depois de volta para o filho, como se não acreditasse no que tinha ouvido. Você perdeu completamente o juízo, sussurrou ela. Seu pai deve estar se revirando no túmulo. Meu pai me ensinou a tratar todas as pessoas com dignidade, algo que você esqueceu de fazer hoje. Helena pegou a bolsa e se dirigiu à porta. Quando você perceber o erro que está cometendo, eu estarei esperando. Mas não espere que eu aceite essa pessoa na nossa família. Depois que ela saiu, o escritório ficou em silêncio. Valentina estava de pé no meio da sala, tremendo levemente. Eduardo se aproximou dela. Valentina, eu sinto muito. Ela não tinha o direito... Ela tem razão em algumas coisas, interrompeu Valentina, a voz trêmula. Eu realmente apareci na sua vida do nada. Eu realmente me beneficiei da sua bondade. E agora? E agora o quê? E agora estou no meio de um escândalo na sua empresa. Sua mãe está furiosa, sua reputação pode estar em risco. Ela o olhou com lágrimas nos olhos. Talvez eu seja mesmo um problema para você. Eduardo segurou os ombros dela firmemente. Valentina, escute o que estou dizendo. Você não é um problema. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida em anos, e não vou deixar ninguém, nem mesmo minha mãe, fazer você duvidar disso. Mas e se ela estiver certa? E se eu realmente trouxer problemas para você? Então enfrentaremos juntos. Lembra do que combinamos? Juntos. Valentina assentiu, tentando se acalmar. Juntos. Além do mais, Eduardo sorriu, tentando aliviar a tensão. Você esqueceu de uma coisa. O quê? Você me ajudou a descobrir este esquema. Se há alguém que salvou a reputação da empresa, foi você. Naquele momento, Dona Maria apareceu na porta. Eduardo, desculpe interromper, mas o Dr. Ricardo está aqui com novidades sobre a investigação. Boas ou ruins? Acho que boas. Carlos confessou tudo, e ele confirmou que agiu sozinho, sem conhecimento da diretoria. Eduardo suspirou de alívio. Pelo menos isso. E tem mais, continuou Dona Maria. Ele disse que ia confessar de qualquer forma, que não aguentava mais a culpa, especialmente depois de saber que vocês tinham descoberto tudo. Valentina e Eduardo se olharam. A tempestade estava longe de acabar, mas pelo menos agora tinham certeza de que estavam enfrentando-a do lado certo. 2 meses se passaram desde o escândalo. A Mendes Filhos conseguiu se recuperar rapidamente após a confissão de Carlos e a descoberta de que a corrupção havia sido um caso isolado. A imprensa elogiou a transparência da empresa em lidar com a situação, e vários clientes comentaram sobre a integridade demonstrada pela diretoria. Valentina havia se tornado uma peça fundamental na reorganização dos controles internos da empresa. Eduardo criou um departamento de auditoria interna e a nomeou como coordenadora, reconhecendo oficialmente seu talento para detectar irregularidades nos documentos. Você tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Dona Maria numa tarde de quinta-feira, observando Valentina organizar sua mesa. Fazer o quê? Enfrentar a família dele no jantar de hoje à noite. Eduardo havia insistido para que Valentina o acompanhasse ao jantar mensal da família Mendes. Era uma tradição que acontecia na casa da avó dele, e seria a primeira vez que Valentina estaria presente oficialmente como namorada de Eduardo. Estou nervosa, admitiu Valentina. Mas não posso evitar para sempre.
Se Eduardo e eu temos futuro, preciso enfrentar a família dele. A avó dele é uma senhora adorável. É a mãe que me odeia, eu sei. Valentina sorriu tristemente. Mas talvez seja a hora de mostrar a ela quem eu realmente sou. Naquela noite, Eduardo passou para buscá-la no apartamento. Valentina havia comprado um vestido simples, mas elegante. Azul marinho, discreto, apropriado para a ocasião. Estava nervosa, mas determinada. Você está linda, disse Eduardo quando ela abriu a porta. Obrigada. Estou apresentável para conhecer sua família? Você sempre esteve apresentável. O problema nunca foi com você. Eduardo segurou a mão dela. Lembre-se, nós somos um time. Se alguém desrespeitar você, nós vamos embora. A casa da avó de Eduardo ficava em um bairro nobre de São Paulo. Uma mansão antiga, com jardins bem cuidados e uma atmosfera de tradição familiar. Quando eles chegaram, Valentina pode ver outros carros estacionados em frente. Um BMW, um Audi, um Mercedes. Quantas pessoas vão estar lá? Perguntou ela. Uns 15. Tios, primos, minha mãe, a família toda. Eduardo apertou a mão dela. Respiração profunda. Você consegue. A primeira pessoa que os recebeu foi Dona Carmen, a avó de Eduardo. Uma senhora de 78 anos, pequena, mas com olhos vivos e um sorriso caloroso. Eduardo, meu querido. Ela o beijou no rosto e depois olhou para Valentina com curiosidade genuína. E esta deve ser a Valentina que tanto ouço falar. Vovó, esta é a Valentina. Valentina, minha avó, Carmen. É um prazer conhecê-la, Dona Carmen, disse Valentina, estendendo a mão. Que formalidade é essa? Vem cá me dar um beijo. Dona Carmen puxou Valentina para um abraço. Eduardo me contou tudo sobre você, que você o ajudou muito na empresa, que é muito inteligente. Vovó, Eduardo tentou interromper envergonhado. Deixa eu falar, menino. É raro ver meu neto tão animado com alguma coisa. Dona Carmen piscou para Valentina. Há anos ele não trazia ninguém para conhecer a família. Eles entraram na sala principal, onde a família estava reunida. As conversas diminuíram quando Valentina apareceu. Eduardo a apresentou para cada pessoa: tios, empresários, primos, advogados, suas esposas elegantes. Todos foram educados, mas Valentina sentia os olhares avaliadores. Helena estava perto da lareira conversando com uma prima. Quando viu Valentina, sua expressão se endureceu, mas ela se aproximou. Valentina, disse ela friamente, que surpresa vê-la aqui. Boa noite, senhora Mendes. Obrigada por me permitir participar do jantar da família. Eu não permiti nada, foi decisão do meu filho. Helena olhou para Eduardo. Espero que você saiba o que está fazendo. Sei exatamente o que estou fazendo, mãe. Durante o jantar, Valentina se sentou entre Eduardo e Dona Carmen. A conversa girava em torno de negócios, política, viagens. Valentina participava quando perguntada, sempre respeitosa e articulada. E você, Valentina? Perguntou o tio Marcos, irmão de Helena. Trabalha em quê? Trabalho na empresa do Eduardo. Sou coordenadora de auditoria interna. Auditoria? A tia Sandra pareceu surpresa. Que formação você tem? Estou terminando administração. E descobri que tenho facilidade para análise de documentos e detecção de irregularidades. Foi ela que descobriu o esquema de corrupção do mês passado, acrescentou Eduardo com orgulho. Sério? O primo Rafael se inclinou para a frente, interessado. Como você percebeu? Valentina explicou o processo, como havia notado os padrões nos documentos, como havia conectado as informações. A família escutava com atenção crescente. Impressionante, comentou o tio Marcos. Você tem mesmo jeito para isso. Eduardo, disse Dona Carmen alto o suficiente para toda a mesa ouvir. Você escolheu bem. Inteligência é mais rara que beleza. Helena franziu o senho, claramente desconfortável com a direção da conversa. Após o jantar, enquanto os homens fumavam charutos no jardim e as mulheres tomavam café na sala, Helena se aproximou de Valentina. Posso falar com você um momento? Em particular? Elas foram para o escritório da casa. Helena fechou a porta e se virou para Valentina. Você se saiu bem hoje à noite, disse ela. Mostrou educação, inteligência. Posso ver por que meu filho se interessou por você. Obrigada. Mas isso não muda o fato de que vocês vêm de mundos diferentes. Valentina, você parece uma boa pessoa, mas precisa entender as pressões que Eduardo enfrenta. A empresa, as expectativas sociais,
a necessidade de manter certas aparências. Senhora Mendes, posso dizer uma coisa? Helena assentiu. Eu amo seu filho. Não pelo dinheiro dele, não pela empresa, não pelo status. Eu o amo pela bondade dele, pela integridade, pela forma como ele trata as pessoas. Valentina respirou fundo. E sei que a senhora não aprova a nossa relação. Sei que preferiria que ele estivesse com alguém do círculo social de vocês, mas eu não vou desistir dele só porque não nasci na família certa. E se eu dissesse que sua presença na vida dele pode prejudicar o futuro dele? Eu diria que isso é decisão dele. E que até agora, estar comigo só tem feito bem para ele. Valentina olhou Helena nos olhos. Senhora Mendes, eu não vim aqui para roubar seu filho de você. Vim para somar a vida dele. E se a senhora me der uma chance, talvez descubra que posso somar a vida da família também. Helena ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto de Valentina. Você tem fibra, disse ela finalmente. Vou dar isso a você. Isso significa que estou aprovada? Significa que... Vou observar. Vou ver se você realmente faz bem para meu filho. E se fizer... Helena hesitou. Se fizer, talvez eu possa reconsiderar minha posição. Quando voltaram para a sala, Eduardo estava procurando por Valentina. Ele a olhou questionadoramente e ela lhe deu um pequeno sorriso tranquilizador. No caminho de volta para casa, Eduardo perguntou: Como foi a conversa com minha mãe? Um começo, respondeu Valentina. Só um começo. E você? Como se sentiu com tudo isso? Valentina pensou por um momento. Senti que posso pertencer a esse mundo. Não como uma intrusa, mas como alguém que tem algo a contribuir. Eduardo segurou a mão dela. Você sempre pertenceu. Só precisava perceber isso. Um ano depois, o apartamento na Rua Harmonia havia sido transformado. O que começou como um espaço temporário e austero, agora tinha personalidade. Quadros que Valentina havia pintado nas paredes, plantas nas janelas, uma pequena estante cheia de livros. Era oficialmente dela agora, comprado com o dinheiro que havia economizado do seu salário como coordenadora de auditoria. Valentina estava na cozinha preparando o café da manhã quando seu celular tocou. Era Eduardo. Bom dia, amor. Dormiu bem? Dormi. E você, não trabalhou até muito tarde ontem? Não muito. Escuta, você tem planos para hoje à noite? Nenhum plano específico. Por quê? Que tal jantar? Aquele restaurante da Vila Madalena onde fomos no nosso primeiro encontro? Valentina sorriu. Nosso primeiro encontro oficial, você quer dizer? Claro, eu adoraria. Perfeito. Te busco às 7. Depois que desligou, Valentina olhou ao redor do apartamento com satisfação. Muito havia mudado no último ano. Ela havia se formado em administração com honras, conseguido uma promoção significativa na empresa, e sua relação com Eduardo havia se aprofundado de forma natural e sólida. A relação com a família dele também havia melhorado. Dona Carmen a adorava e sempre pedia para ela acompanhar Eduardo nas visitas. Até Helena havia se tornado mais receptiva, especialmente depois que Valentina havia ajudado a empresa a fechar um grande contrato com uma empresa alemã. Sua análise detalhada dos documentos havia impressionado os investidores estrangeiros. Chegou ao escritório e encontrou Dona Maria organizando alguns papéis em sua mesa. Bom dia, querida. Eduardo passou aqui cedo hoje. Passou? Ele não costuma chegar antes das 9. Pois é, estava meio agitado, ansioso. Pediu uns documentos específicos, fez algumas ligações, parecia nervoso. Valentina franziu o senho. Ele pareceu normal quando me ligou há pouco. Talvez seja algum negócio importante. Durante o dia, ela notou que Eduardo realmente estava agindo de forma estranha. Passou pelo seu departamento várias vezes, sempre com uma desculpa diferente, mas parecia distraído. Quando ela tentou conversar sobre o relatório mensal, ele mal prestou atenção. Eduardo, você está bem? Perguntou ela durante a pausa do almoço. Estou ótimo, por que pergunta? Você está estranho hoje, agitado. Deve ser o café. Tomei muito hoje de manhã. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. A gente se vê hoje à noite, tá bom? Às 7 em ponto, Eduardo estava na porta do prédio dela. Vestia um terno mais formal do que o usual e carregava um buquê de rosas vermelhas. Flores? Para que a ocasião especial? Perguntou Valentina, aceitando o buquê. Não posso dar flores para minha namorada?
Pode, mas você está agindo estranho desde hoje de manhã. Estranho como? Nervoso, ansioso, como se estivesse planejando alguma coisa. Eduardo riu, mas Valentina percebeu que era um riso forçado. Você está imaginando coisas. O restaurante estava exatamente como na primeira vez. Aconchegante, com música ao vivo, velas nas mesas. Eduardo havia reservado a mesma mesa no canto onde haviam sentado um ano atrás. Você lembra da primeira vez que viemos aqui? Perguntou ele depois que pediram o jantar. Como se fosse ontem. Eu estava tão nervosa tentando entender o que estava acontecendo entre nós. E agora? Ainda está nervosa? Agora estou feliz, completa. Valentina segurou a mão dele sobre a mesa. Eduardo, este ano foi como um sonho. Às vezes ainda não acredito que tudo isso é real. É real. E vai ficar ainda mais real. O que você quer dizer? Eduardo respirou fundo e de repente ficou ainda mais nervoso. Valentina, tem uma coisa que eu preciso te dizer. Você está me assustando. O que foi? Não, não é nada ruim. É uma coisa boa. Pelo menos eu espero que seja. Ele se levantou da cadeira e, para surpresa total de Valentina, ajoelhou-se ao lado da mesa. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Valentina sentiu o coração parar. Eduardo, o que você está fazendo? Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Valentina Souza, há 1 ano e 2 meses você mudou minha vida completamente. Você me ensinou o que é amar de verdade. Me mostrou que força e dignidade não têm nada a ver com dinheiro ou status social. Ele abriu a caixa, revelando um anel de noivado elegante com um diamante solitário. Você aceita se casar comigo? Valentina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ao redor deles, as pessoas do restaurante haviam parado de comer e estavam observando a cena. Eduardo, eu sei que ainda há desafios pela frente. Sei que algumas pessoas vão questionar nossa união. Mas também sei que não consigo imaginar minha vida sem você. Sei que quero construir uma família com você. Envelhecer ao seu lado, enfrentar tudo que vier pela frente juntos. Eduardo, levanta. Você está fazendo uma cena. Sussurrou ela, entre lágrimas e risos. Não levanto até você responder. Vai se casar comigo. Valentina olhou para o homem ajoelhado na sua frente. O mesmo homem que havia parado para ajudá-la quando ela estava no fundo do poço, que havia acreditado nela quando ela não acreditava em si mesma, que havia lutado pela relação deles contra todas as adversidades. Sim, disse ela, a voz embargada de emoção. Sim, eu aceito me casar com você. O restaurante explodiu em aplausos. Eduardo se levantou e colocou o anel no dedo dela. Depois a beijou enquanto as pessoas ao redor comemoravam. Eu te amo, sussurrou ele no ouvido dela. Eu também te amo, mais do que você pode imaginar. Quando se separaram, Valentina olhou para o anel em seu dedo. Era lindo, delicado, perfeito. Mas mais do que isso, representava algo que ela havia perdido a esperança de ter. Um futuro, uma família, um amor verdadeiro. Sua mãe sabe? Perguntou ela. Sabe. E sabe também que, aprovando ou não, vou me casar com você de qualquer jeito. Eduardo sorriu. Mas para sua informação, ela está começando a gostar de você. Disse que qualquer mulher que consegue fazer os números da empresa melhorarem como você fez, merece uma chance. Ela disse isso? Disse. E minha avó já está planejando o casamento. Quer saber se você prefere igreja ou jardim. Valentina riu. Que tal perguntarmos o que nós preferimos? Boa ideia. O que você prefere? Eu prefiro você. O resto a gente resolve junto. Juntos, repetiu ele como haviam dito tantas vezes durante aquele ano. Juntos. Quando saíram do restaurante naquela noite, Valentina olhou para as ruas de São Paulo, as mesmas ruas onde havia pedido comida poucos meses antes. Agora caminhava por elas como uma mulher completamente diferente, não porque sua situação financeira havia mudado, mas porque havia redescoberto seu próprio valor. Às vezes, pensou ela, a vida nos leva aos lugares mais baixos para que possamos aprender a voar mais alto. E às vezes, quando menos esperamos, alguém aparece para nos lembrar de que merecemos ser amados exatamente como somos. Eduardo a abraçou mais forte enquanto caminhavam. No que você está pensando? Perguntou ele. Estou pensando que há 1 ano eu não tinha nada, e agora tenho tudo. Você sempre teve tudo, Valentina. Só precisava de uma oportunidade para mostrar. E você me deu essa oportunidade. Não, eu só estava no lugar certo na hora certa.
Quem fez tudo foi você. Ela sorriu, olhando para o anel que brilhava em seu dedo sob a luz dos postes. Sabe o que é mais incrível? O quê? Isto é só o começo. Eduardo parou e a beijou ali mesmo na calçada, enquanto a cidade pulsava ao redor deles. A mesma cidade que havia testemunhado sua queda e agora celebrava seu recomeço.